Olá! Estamos recebendo no estúdio da TV Promove a enfermeira Débora Gomes, coordenadora do curso de enfermagem das faculdades Kennedy, e a nutricionista Natália Teixeira, coordenadora do curso de nutrição também nas faculdades Kennedy. Elas vão falar sobre o diabetes. Vem comigo que o programa Atualidade está no ar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenção é praticar atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas como o câncer. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom recebê-las aqui na TV Promove. Prazer é Débora, nosso. conta pra gente um pouco o que é o diabetes. O diabetes ele é uma doença que é caracterizado pela hiperglicemia contínua. E existem várias formas de diabetes. Nós temos a chamada diabetes tipo 1, e aí o diabetes tipo 1 ele pode ser caracterizado em dois subtipos. Uma que é provocada geralmente por doenças autoimunes, tá? Na qual o indivíduo ele tem a destruição das células betas pancreáticas, que são células que produzem o hormônio insulina, e nós temos um outro tipo que são causas idiopáticas, ou seja, causas desconhecidas. O diabetes tipo 1, ele também é chamado de infanto-juvenil, porque ele acomete principalmente a população mais jovem, tá ok? O diabetes tipo 2 é o diabetes geralmente que está associado a fatores ambientais, como por exemplo, tem a questão da idade avançada, tem também alguns fatores hereditários, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa proximidade em grau de parentesco, desde que seja parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, a gente também considera. Mas a gente entende que, na verdade, isso pode ser provocado pelos fatores ambientais, como, por exemplo, a obesidade, sobrepeso, tabagismo, resistência à insulina, né? A própria hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares pré-existentes. Então, tudo isso corrobora para o aparecimento do diabetes tipo 2. Nós também temos o diabetes gestacional. O diabetes gestacional não significa que aquela mulher, depois que ela tem a criança, o filho, ela vai se tornar diabética. Mas a existência do diabetes gestacional se torna um fator de risco para que essa mulher tenha depois o diabetes tipo 2. Então, justamente por isso que é muito importante que faça o acompanhamento adequado. E existem ainda outras formas do paciente adquirir a diabetes. Por exemplo, após um quadro de infecção, pode acontecer que o paciente tenha diabetes ou doenças do pâncreas, né? Tanto doenças exógenas quanto doenças endógenas do pâncreas também podem levar a um quadro de diabetes. E quais os primeiros sintomas que as pessoas precisam, né, observar? O diabetes ele é uma doença silenciosa, tá? Então, o ideal seria que o indivíduo ele fizesse um check-up, um acompanhamento rotineiramente, né? A gente sabe que a população brasileira ela não tem esse hábito, principalmente quando a gente fala da população masculina. A população feminina, como ela aprende desde adolescente que ela precisa ir regularmente no ginecologista, acaba que ela faz mais o preventivo, ela faz mais o acompanhamento, quando comparado, por exemplo, aos homens, tá? Que de fato eles buscam, na grande maioria das vezes, os serviços de saúde quando eles já estão apresentando algum sintoma. Mas, de maneira geral, os sintomas clássicos que a gente considera para o diabetes é a poliúria, ou seja, é o aumento da diurese, a polifagia, que é o aumento da fome, a polidipsia, que é o aumento da sede, e uma perda de peso, muitas vezes, inexplicada. O paciente ele apresenta um quadro de emagrecimento, mas isso não está correlacionado, por exemplo, à prática de atividade física, assim como também não está correlacionado a uma dieta.
E qual o exame de sangue que detecta o diabetes? Um exame simples, por exemplo, da hemoglobina, a gente consegue avaliar, né? Então, a glicemia capilar plasmática, que a gente chama, a gente consegue detectar, mas a gente associa geralmente a glicemia capilar plasmática com a hemoglobina glicada, né? E aí a gente consegue fazer a avaliação adequada e o diagnóstico, ele pode ser feito, por exemplo, no centro de saúde. A própria unidade básica de saúde, ela consegue detectar, ela consegue diagnosticar tanto aquele indivíduo que tenha chamado pré-diabetes, mas também consegue diagnosticar, identificar os indivíduos com diabetes e já entrar com as orientações adequadas, bem como, por exemplo, medicamentos, caso seja necessário. Entendi. Professora Natália, e relacionando agora a doença à parte nutricional, quais são as recomendações e os cuidados, né, as precauções para que a pessoa não venha a desenvolver a doença? E se desenvolver, quais os outros cuidados também? Bom, Cássia, como você falou no início, né, hábitos de vida mais saudáveis, eles vão ajudar a prevenir o diabetes. Então, a atividade física, evitar o cigarro, evitar o álcool, tudo isso vai, de fato, ajudar. Mas é sabido também que um dos fatores principais, não só para o diabetes, mas para várias outras doenças crônicas, é a alimentação. Então, manter uma alimentação saudável ajuda não só a controlar o excesso de peso, que é um fator de risco muito importante, mas também ajuda a controlar ali os nossos outros exames, né? Inclusive a glicemia, como a professora Débora ressaltou, e vai nos ajudar então a manter o corpo mais saudável e evitar o diabetes. Dentro desses hábitos saudáveis, né? Dessa alimentação saudável aqui que a gente está falando, a recomendação mais atual que a gente tem é de seguir o Guia Alimentar para a população brasileira. E essas orientações, né, a principal orientação que o guia vai trazer para a gente é de que a base da nossa alimentação devem ser os alimentos in natura ou minimamente processados. O que significa isso na prática? Aqueles alimentos que, da forma como eles vêm da natureza, a gente já pode consumir. E aí a gente pode traduzir no prato típico brasileiro: arroz, feijão, verdura e carne. E a gente vai incluir aí junto também as frutas, os ovos, o leite, que vão complementar aí essa alimentação de uma forma saudável. Então, evitando aí os alimentos ultraprocessados, salgadinhos, refrigerantes, sucos industrializados, né? Às vezes a gente fala muito do refrigerante e a gente esquece das outras bebidas adoçadas. Então, sucos, chás industrializados, né? Com aquele excesso de açúcar, tudo isso prejudica a nossa saúde e contribui para o desenvolvimento do diabetes. E aí, uma informação que talvez surpreenda muitas pessoas. Você me perguntou o que fazer para evitar e depois, né, que tiver um diagnóstico aí de diabetes, como deve ser essa alimentação. Muita gente pensa que vai ser uma alimentação muito diferente do que é recomendado para a população, e não é. A recomendação para a pessoa que tem o diabetes é exatamente essa que eu acabei de falar. É priorizar essa comida de verdade, é usar aquela máxima, né, de descascar mais e desembalar menos. Então, priorizar realmente frutas, verduras, legumes, arroz, feijão e evitar esses industrializados, principalmente aqueles que têm um excesso de açúcar e um excesso de carboidratos simples, farinhas brancas, como biscoitos, pães. Então, esse excesso de ultraprocessados prejudica muito a nossa saúde. E aí eu digo, é a mesma recomendação da população, só que a verdade é que a maioria da nossa população não segue essa recomendação de alimentação saudável. A única, talvez, diferença ou talvez cuidado maior que o diabético precisa ter é de realmente evitar os açúcares simples. Então, dentro de uma alimentação saudável e equilibrada, o açúcar pode ser incluído com moderação, né? Ele não pode estar presente como excesso, mas ele pode estar presente com moderação. E no caso do diabetes, a gente vai sim ter essa recomendação
de fato, evitar a presença do açúcar e de outros carboidratos simples, porque isso pode fazer, esse consumo de açúcar, ele pode fazer com que a glicemia, né, o açúcar no sangue, como a gente fala popularmente, suba muito rapidamente. Então pode ter aquele famoso pico de glicemia, e isso pode prejudicar, né, o paciente. Então, ter uma alimentação saudável, usar realmente alimentos naturais e evitar esses ultraprocessados, auxilia tanto na prevenção quanto no controle do diabetes. Perfeito. Professora Débora, e o conhecido pé diabético, o que é? O pé diabético, ele faz parte de uma das complicações do diabetes. Na verdade, a gente poderia dividir essas complicações em complicações macrovasculares e complicações microvasculares, tá? Dentre as complicações macrovasculares, nós temos, por exemplo, tá ok? As doenças cardíacas, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né? Que é uma doença cardiovascular, e também as doenças cerebrovasculares, como, por exemplo, o acidente vasculoencefálico, que a população conhece como sendo derrame, tá ok? E, inclusive, as doenças cardio-cerebrovasculares são as que mais corroboram para o óbito desse paciente, tá ok? Dentre as complicações microvasculares, nós temos a retinopatia diabética, né, que é caracterizada pela perda da visão, a cegueira. Nós temos a nefropatia diabética, que é a insuficiência renal provocada pelo diabetes, né, por essa hiperglicemia contínua. Nós temos a neuropatia diabética e nós temos o pé diabético, dentre outras complicações. Por exemplo, o paciente com diabetes, e se ele não faz o controle adequado dessa glicemia, ele também está mais predisposto, por exemplo, à existência de doenças periodontais, né? Então, o pé diabético, ele faz parte dessas complicações do diabetes. E a gente tem, no Brasil, uma alta incidência relacionada ao aparecimento dessas ulcerações diabéticas. Por isso que é muito importante que o acompanhamento desse paciente com diabetes seja um acompanhamento multidisciplinar. É um paciente que tem que ser acompanhado pelo enfermeiro, pelo médico, né? Preferencialmente um endocrinologista, um cardiologista. É importante que ele seja acompanhado pelo nutricionista, também pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional. Quando a gente pensa, por exemplo, na neuropatia diabética, a neuropatia ela é provocada pela hiperglicemia contínua. Existem outras formas de neuropatia, que é uma alteração na nossa sensibilidade. Na grande maioria dos pacientes, geralmente 80% dos pacientes, vão ter a chamada perda de sensibilidade, ou seja, eles perdem a proteção dos pés. Então, o paciente ele para de sentir dor. E aí ele se machuca muitas vezes e ele não percebe que ele se machucou. Mas nós temos 10 a 20% da população que pode desenvolver uma outra forma de polineuropatia, que é a chamada polineuropatia diabética dolorosa. E aí esse paciente, ele na verdade vai ter um aumento da sensibilidade. Então é um paciente que vai sentir muita dor, por exemplo, tá? Então na neuropatia, ela pode levar a alterações motoras. Então, esse paciente ele pode ter, literalmente falando, um desabamento da arquitetura do pé. Então, esse paciente pode evoluir, por exemplo, com o que a gente chama de pé cavo, que é quando você aumenta demais a curvatura dos pés, tá ok? Então, se a gente pensasse, por exemplo, que aqui eu tenho um pé, vamos dividir o pé em 3 partes. Eu tenho o chamado antepé, aonde estão os dedos. Eu tenho o chamado médio-pé, né, na região média realmente do pé, e eu tenho ali no calcâneo a região do retropé. Então, no pé cavo, por exemplo, olha o que acontece, a curvatura do pé aumenta demais. Então, isso vai aumentar as áreas de pressão na região do antepé e na região do retropé, e que geralmente corrobora com o aparecimento das ulcerações, tá ok? Mas a gente também pode ter chamado pé chato, então o paciente ele perde a curvatura. E aí, nesse caso, a região do médio pé é a região de maior risco, que geralmente é onde acontece as ulcerações para esse paciente. Ou então a gente ainda tem os dedos em martelo ou dedos em garra, hálux valgo. Então tudo isso são alterações motoras. Mas o paciente também pode ter alteração sensitiva, como eu falei, em relação à perda da sensibilidade. Então, existem alguns testes biomecânicos que são importantes que a gente faça no momento da avaliação do paciente para que a gente possa estratificar, por exemplo, o risco que ele tem para desenvolver o pé diabético. Entendi.
bem como também esse paciente ele pode ter alterações autonômicas. Essas alterações, ela é caracterizada pelo ressecamento dos pés, porque diminui muito, tá ok? A parte da hidratação ali, então os pés ficam muito ressecados, o que acaba aumentando, por exemplo, fissuras, rachaduras. E tudo isso a gente chama de lesões não ulcerativas. Então, o excesso de calosidade, porque altera as áreas de pressão do pé, né? Da pisada A mesmo, hiperceratose, da pisada mesmo, associada à presença de fissuras, rachaduras ou à presença de micose, como por exemplo a onicomicose, que é a micose na unha, ou até mesmo a tínia, a micose interdigital, e ainda a presença de lesões bolhosas no pé, tudo isso corroboram e aumenta ainda mais o risco para que esse paciente tenha o pé diabético ou a úlcera diabética. Ela pode acometer não somente os pés, tá? Na verdade, existem 3 formas de úlceras diabéticas. Aquilo que a gente chama de úlcera neuropática, que é quando o paciente ele tem a neuropatia instalada. Ela pode ser isquêmica, que é quando o paciente ele tem a doença arterial periférica associado, né? E vale lembrar que a doença macrovascular do diabetes é a aterosclerose, então a gente sempre precisa investigar no paciente a existência de doença arterial periférica, que é uma existência de uma doença isquêmica, tá? Ali para o paciente. E você tem a chamada úlcera neuroisquêmica, que é quando o paciente, além da neuropatia, ele tem a isquemia associada. Entendi. E é possível haver cicatrização dessas áreas? É possível haver a cicatrização, mas como eu disse, é muito importante que esse paciente faça um acompanhamento adequado com a equipe multidisciplinar, né? E é mais importante ainda que esse paciente mantenha um índice glicêmico estável. Se o paciente conseguir manter um índice glicêmico estável, a gente consegue recuperar o membro e a gente consegue ter a cicatrização da ferida. Agora, quando o paciente ele mantém uma hiperglicemia contínua, então quando esse paciente mantém um índice glicêmico maior ou igual a 250 mg por decilitro ou 300 mg por decilitro diariamente, não é que o paciente ele vai ter uma dificuldade para a cicatrização da ferida. Se ele mantiver uma hiperglicemia de 300 ou mais miligramas por decilitro diariamente, essa cicatrização ela não vai existir. Mas as medicações conseguem estabilizar esse índice? Sim, mas aí não é somente o uso da medicação, como por exemplo metformina, tá ok? E também não é somente o uso de insulina. Tem que haver uma mudança de hábitos de vida. É muito importante que, além do medicamento, sempre que necessário, e esse paciente tomar os medicamentos de maneira regular, tá ok? Conforme a orientação. Ou, se esse paciente fizer uso também de insulina, para que ele também faça o uso corretamente da insulina, tá? Mas, além disso, esse paciente ele precisa associar regularmente atividade física e ele precisa de ter uma alimentação saudável, como a professora Natália falou. Isso é muito importante. Se não houver esse conjunto, tá ok? Essa mudança de hábitos de vida, a gente não consegue recuperar aquela lesão. Que aí pode acabar levando, inclusive, à amputação do membro, sim. E, infelizmente, o Brasil, ele é um dos países que é campeão quando a gente fala de amputação por lesão diabética. Não porque a gente não saiba tratar, muito antes pelo contrário, tá? Mas é porque são vários fatores envolvidos, né? Quando a gente pensa no pé diabético, o risco para ulceração está dividido em diversos fatores, como, por exemplo, a própria dificuldade que muitas vezes parte da população tem para chegar nos serviços de saúde, tá certo? E aí, é claro, o que vai aumentar o risco para esse paciente em relação à amputação? É a presença de osteomielite, que é uma infecção óssea, e essa osteomielite, geralmente, ela acontece em decorrência da úlcera, né, infectada, associado, por exemplo, à existência de algum grau da doença arterial periférica. São esses 2 fatores que acabam culminando na amputação do membro do paciente. Porque ou a gente amputa o membro do paciente na tentativa de mantê-lo vivo, ou esse paciente ele vai acabar evoluindo com um quadro de choque séptico e a gente não vai conseguir manter o paciente vivo.
E aqui em Belo Horizonte tem algum lugar assim que seja referência no tratamento? Nós temos o PAN Padre Eustáquio, né, que é um centro de referência para pacientes com lesões de membros inferiores, principalmente lesões diabéticas, né? Mas, por exemplo, em cada cidade, em cada região, em cada estado, em alguns lugares, o centro de referência vai ser a própria unidade básica de saúde, tá? Tá. Então, esse paciente, ele precisa procurar a unidade básica de saúde. Aqui em Belo Horizonte, dependendo da característica, tá ok? Dessa úlcera, eles vão encaminhar o paciente, caso ele seja morador, né? Para esse centro de referência, que é o PAN Padre Eustáquio, ou se não, esse paciente ele consegue fazer o acompanhamento na própria unidade básica de saúde, tá ok? E aí, é claro, a unidade básica de saúde, ali a equipe, o médico, o enfermeiro, vão encaminhar esse paciente para nutricionista. Se tiver, por exemplo, alteração nessa arquitetura dos pés, tem que haver também a participação do terapeuta ocupacional, é muito importante, assim como a participação do fisioterapeuta, né? Até para que você tenha, por exemplo, sapatos mais adequados, palmilhas, calçados adequados, que vão ajudar na prevenção dessas ulcerações. Então, a unidade básica de saúde, ela faz o encaminhamento para esses outros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar. Perfeito. Natália, além dessas recomendações básicas que você nos disse no início da entrevista, há outras recomendações e também gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores sobre os adoçantes, o uso de adoçantes por pessoas diabéticas. Cássia, essas orientações, né, que a gente falou de alimentação saudável, como eu disse, são orientações que valem para toda a população e que devem ser seguidas também pelo indivíduo aí que apresenta o diabetes. Mas é importante a gente lembrar também que o acompanhamento individualizado, né, com o nutricionista é essencial para o paciente que tem diabetes, porque o nutricionista vai conseguir ali observar quais são as necessidades individuais daquela pessoa para poder fazer esse controle glicêmico, como a professora Débora disse, mais de perto. Então, vai ser necessário aí, né, serão necessários ajustes nessa dieta para que a gente consiga fazer um controle e manter essa glicemia sempre adequada. E nesse caso, podem ser utilizadas estratégias da nutrição mais complexas também, como a própria contagem de carboidratos, porque os carboidratos, de uma maneira geral, eles vão ser digeridos e absorvidos sob a forma de glicose, então todos eles vão contribuir para esse aumento da glicemia de alguma forma. E aí, com a contagem de carboidratos, o nutricionista consegue orientar esse paciente para que ele consuma somente a quantidade de carboidratos que ele precisa, nos horários mais adequados, fazendo então com que não haja esses picos e o controle glicêmico seja feito de uma forma mais eficiente. Além disso, essa orientação individualizada, respeitando inclusive os gostos, né, do paciente, pode fazer com que a gente tenha a associação de alimentos que vão fazer com que os carboidratos ingeridos sejam absorvidos mais lentamente. Então, a gente pode mencionar como exemplo principal o consumo de fibras. Então, sempre que a gente associa alguma fibra àquela refeição, a absorção dos carboidratos vai ser mais lenta e aí a gente evita que a glicose suba muito rapidamente na corrente sanguínea. E além disso, existem alimentos que têm um índice glicêmico naturalmente menor. Então, mesmo as frutas, que são alimentos extremamente saudáveis, né, eles vão ter alguma quantidade de açúcar e de carboidratos. Então, para o diabético é importante conhecer as frutas que têm um menor índice glicêmico, para que ele possa utilizar essas frutas de forma mais tranquila, sem ter esse pico de glicose, ou nos horários mais adequados, evitando esse pico. Então, o nutricionista vai poder fazer essa orientação de forma individualizada. Por isso, como a professora Débora falou, é tão importante o atendimento multidisciplinar. Então, ter ali o profissional, né, o médico, o profissional da enfermagem, o profissional da fisioterapia, atuando juntamente com o nutricionista para ter esse equilíbrio. E aí, especificamente sobre o uso de adoçantes, é importante a gente alertar a população, porque
a OMS emitiu para a gente um comunicado de que existem alguns riscos para a saúde da população relacionados com o consumo de adoçante. E hoje a gente já entende, né, que o consumo excessivo de adoçantes traz aí uma série de riscos. Mas é muito importante que o paciente com diabetes procure o seu nutricionista para conversar sobre esse assunto, para ter esclarecimentos, porque para ele o adoçante continua sendo uma estratégia importante, exatamente para que quando for ser feito o consumo de algum alimento doce, né, que ele seja adoçado com adoçante e não com açúcar, exatamente para evitar essa absorção rápida aí de carboidratos. E aí, nesse caso, por que eu disse que é importante conversar com o nutricionista? Porque o nutricionista vai conseguir direcionar para ele quais são os adoçantes mais adequados para ele, qual é a quantidade que é indicada, porque a gente tem uma quantidade que é segura de acordo com o peso do indivíduo. Então, o nutricionista vai conseguir orientar especificamente ali no seu caso, em quais refeições vai ser interessante esse uso, né, do adoçante, qual o tipo do adoçante e em quais quantidades. Então, a população como um todo pode evitar esse consumo excessivo, porque a grande questão também, Cássia, é que às vezes a gente pensa assim, mas eu só coloco adoçante no meu café. Mas aí você se esquece do iogurte light que você toma, da barrinha de cereal, dos chicletes, do refrigerante, do suco. Então, quando você vai observar, ao longo do dia já foram vários alimentos ultraprocessados à base de adoçante. Então, é por isso que existe essa preocupação, mas o nutricionista vai poder orientar, especialmente aí o paciente diabético, para que esse consumo seja feito de forma equilibrada e adequada. Professora Débora, é necessário e importante que esses pacientes também sejam acompanhados por um psicólogo? Sim, a psicoterapia ela tem sido cada vez mais indicado, tanto para que a gente trabalhe o tratamento de maneira correta para os pacientes, porque a gente entende que o tratamento ele precisa de ser individualizado para cada paciente, né, de acordo com o tipo de diabetes que esse paciente tem, e também porque o tratamento, assim como as próprias medidas de prevenção, envolvem mudanças em hábitos de vida. Envolve que você tenha uma alimentação adequada, como a professora Natália falou, envolve que você diminua ou com que você cesse mesmo o consumo de álcool, cigarro e outras drogas, né? E a gente sabe, por exemplo, que o paciente que é tabagista, principalmente aquele paciente que é dependente de nicotina, ele simplesmente não vai parar de fumar, tá ok? Do dia para a noite, né? Então é muito importante que tenha esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar e se faz necessário, inclusive é uma recomendação tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira de Diabetes, para que esse paciente seja acompanhado também por um psicólogo, justamente para que a gente possa trabalhar essa mudança, essa adequação a hábitos de vidas mais saudáveis para esse indivíduo. Perfeito, muito obrigada pela aula, um tema importantíssimo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como eu fiz. Um abraço e até breve.